Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia de conhecer o que está mexendo com o nosso bolso. Vamos passar pelo IPCA 15, vamos comentar um pouquinho sobre aquela pesquisa, aquele estudo que saiu da FGV que mostra ali os autônomos e o movimento querendo voltar a ser CLT depois da reforma trabalhista. Mas tem outros pontos também para a gente falar, porque ontem saiu a confiança do consumidor, que subiu pelo terceiro mês seguido, e a gente vai passar esses dados com vocês. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente falar do IPCA 15, essa prévia da inflação aí que trouxe boas notícias aí, um pouco abaixo do esperado, inclusive do que o mercado estava pensando aí. Então, cada vez menos aí justificativas aí para subir a Selic, mas a gente sabe como que funciona o mercado, né? Então, mas vamos explicar o que aconteceu com o IPCA 15 durante esse mês. Vamos falar também da confiança do consumidor aí, que os dados da FGV foram disponibilizados ontem. Vamos falar de super rico, tem bastante coisa para a gente tratar hoje. Então já vamos para a nossa agenda, Débora, porque se tem bastante coisa, a agenda também deve estar bem recheada hoje, né? A gente teve uma agenda um pouco mais vaziada no exterior, mas aqui no Brasil com dados importantes. Na Alemanha saíram dois dados logo pela manhã, 3 horas da manhã aqui no horário de Brasília, que foram os dados do PIB e do índice de confianças ao consumidor de setembro, né? Então, setembro não, agosto, né? Porque setembro nem chegou, pelo amor de Deus, tá errado aí na agenda. Então, índice de confiança do consumidor de agosto e a leitura final do PIB do segundo trimestre. E esses dados, eles decepcionaram, mostraram fragilidades mais uma vez aí da economia alemã e acabaram derrubando as bolsas europeias durante a manhã. Aqui no Brasil saíram dados do IPC semanal, IPC-FIP, e NCC-M de agosto. Quando a gente tiver aí todos no IGPM, a gente traz para vocês. E a gente tem também a sondagem da construção de agosto às 8 horas da manhã. Então, uma agenda aí mais voltada mesmo para indicadores da FGV, e a gente vai trazer alguns para vocês aqui, inclusive que saíram ontem, e mais ali na Alemanha. Nos Estados Unidos, a gente não tem indicadores muito importantes e essa agenda mais esvaziada está dando um espaço para que as bolsas sofram correção hoje. Então, na ausência de dados e depois que alguns dados ali ficaram acima do esperado nos Estados Unidos, a gente tem essa movimentação mais de ajustes e eu vou explicar para vocês na hora da abertura. 9 horas saiu o IPCA 15, que a gente já falou e vamos aí trazer para vocês. E na Alemanha também, mais um dado da Alemanha, e dirigente do Banco Central Europeu e o presidente do Banco Central da Alemanha vão ter um painel de discussão em um evento institucional. Às 11 horas, agorinha, sai a confiança do consumidor de agosto dos Estados Unidos. Esse é o único dado mais relevante que pode mexer com o humor do mercado nos Estados Unidos hoje. Mas, no geral, essa agenda está mais esvaziada e deve aí justamente proporcionar essa realização, como eu já falei. Vamos então já começar o nosso giro de mercado, Débora, que tem bastante coisa para a gente falar, né? Aqui tem a notícia que a gente sugere todo dia para vocês, para saber o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que vai acontecer aí. E você tem aí uma grande influência hoje dos índices norte-americanos aí e também aí de alguns dados que saíram na China nesses mercados asiáticos nessa manhã, né? Exatamente. Ontem foi um dia misto nos Estados Unidos, as bolsas nova-iorquinas não seguiram uma única direção, não subiram em bloco e nem caíram em bloco, justamente monitorando dados divergentes. Então a gente teve ali parte das bolsas respondendo a uma realização mesmo de ganhos em relação à semana passada. Então, na semana passada as bolsas subiram bastante na esteira do pronunciamento do Jerome Powell, que foi muito em linha com o que o mercado esperava. Então, na sexta-feira a gente teve um movimento bem otimista. Ontem parte das bolsas sofreu essa realização, principalmente a Nasdaq e o S&P 500. O Dow Jones ele foi na contramão, por isso que eu falei que o movimento não foi único, e ele conseguiu esboçar um leve ganho ali de 0,16%. Mas as outras duas bolsas foram para o terreno negativo. E por que elas foram para o terreno negativo? Porque essa semana a gente tem dados importantes da economia dos Estados Unidos, então hoje tem a confiança do consumidor, mas ele não é o dado mais importante que sai nessa semana. Essa semana a gente tem o PCI, que é o índice de gastos com consumo pessoal, dado que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, adora, acompanha super de perto para a decisão de política monetária. Então, esses dados podem reforçar ou não aquele corte maior de 0,5 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos, porque agora a incerteza é outra, né? Como eu brinquei, a gente entrou no outro dia da marmota. Dado que a gente tem
corte em setembro, isso já está posto. Qual vai ser a magnitude desse corte? Então, a grande incerteza que está aparecendo, inclusive, nos noticiários de uma forma global é quanto vai ser o corte? Vai ser de 0,25% ou vai ser de 0,5%? E aí os dados eles podem reforçar essa expectativa maior por 0,5% ou reforçar a expectativa por 0,25%. Então, conforme os dados estão sendo divulgados, as expectativas dos investidores também estão se ajustando. Então, parte aí do mercado, a parte maior, parte majoritária do mercado ainda espera o corte de 0,25%, mas o corte de 0,5% vem ganhando força. E isso acaba mexendo com as expectativas, com o apetite pelo risco. Só que se a gente tem dados nos Estados Unidos que afastam aquela possibilidade de recessão, que foi o que derrubou as bolsas, de uma forma geral, numa segunda-feira fatídica, inclusive foi quando a gente teve queda bem brusca no Nikkei 225, os mercados nova-iorquinos também caíram com força. Conforme essa possibilidade vai sendo afastada, a probabilidade do corte de 0,25 também vai ganhando corpo, vai ficando cada vez maior. Então, tem toda essa incerteza. E aí, esses dados estão sendo divulgados durante a semana. A gente tem dados importantes também amanhã, porque saem os resultados trimestrais da NVIDIA. Isso pode mexer também com o mercado asiático, já que tem uma correlação bem grande, uma dependência bem grande entre os mercados asiáticos e a NVIDIA. Então, tudo isso moldou esse humor do mercado asiático nessa manhã. As bolsas elas foram majoritariamente para o terreno negativo. Então, poucas conseguiram fôlego para ficar no terreno positivo. Isso porque essa correção de Nova York chegou à Ásia, mas a gente teve aí pontos que poderiam fortalecer as bolsas no terreno positivo. O caso do lucro industrial chinês, que eu até falei na agenda, estava ali 10 horas da noite, ia sair lucro industrial chinês. E isso tinha a possibilidade de mexer com o humor, principalmente aí mercados emergentes, exportadores de commodities. Então, a gente tem esse lucro industrial da China dando um fôlego, porque ele ficou acima do esperado, só que ao mesmo tempo a gente tem esse mau humor de Nova York chegando na Ásia, e a exceção, né, como eu falei, elas foram praticamente em bloco para o terreno negativo, mas a exceção ficou com o Nikkei 225. E por isso eu vou colocar aí na tela a bolsa japonesa. A bolsa japonesa ela subiu 0,47 hoje, foi na contramão praticamente sozinha entre as bolsas asiáticas, ela seguiu nessa contramão aí praticamente solitária, e ela subiu 0,47 justamente pelo mesmo motivo que ontem derrubou as bolsas, só que hoje, de forma contrária, impulsionou a bolsa. O iene acabou se desvalorizando hoje frente ao dólar, e isso proporcionou ali um apetite pelo risco, principalmente de ações exportadoras. Ações exportadoras têm grande peso no Nikkei 225, então esse fôlego veio daí, esse impulso veio daí. Mas, no geral, bolsas asiáticas num terreno mais negativo, e nem o Xangai Composto conseguiu se desvencilhar muito disso, com o lucro industrial chinês acima do esperado. Então, poderia realmente dar um impulso. Mas não foi o que aconteceu. O peso das expectativas para os juros nos Estados Unidos, o peso que se dá aí a essa configuração de dados que vão sair e essa expectativa acabaram realmente puxando as bolsas para baixo. Então, hoje, um dia negativo, mas com exceção do Nikkei 225. Então, vamos vir para o Brasil agora, né? Vamos, que tem dado muito importante aí com o IPCA 15, a prévia da inflação. E prévia chama IPCA 15 justamente porque é a medição entre os dias 15 de cada mês. Então, entre o dia 15 de julho e 15 de agosto. Então, ela ficou abaixo do esperado, ela desacelerou, então a gente teve um crescimento de 0,3% no IPCA 15 de julho, agora o crescimento foi de 0,19 apenas, e você de novo aí teve queda no preço dos alimentos, que é a parte mais importante. Você teve só uma alta, só ocorreu alta do IPCA 15, Débora, justamente pelo fato que você teve alta no preço dos combustíveis, principalmente gasolina e etanol. A gente já explica aqui para vocês tudo o que está acontecendo. Vamos colocar aqui o gráfico primeiro aí para mostrar para vocês aí o que são os principais itens aí que a gente pode observar aqui. Se a gente for pegar aqui, ó, a gente pegou todos os itens que a gente sempre pega, não estamos maquiando nada, né? Tá tudo aí, tudo que a gente todo mês pega, né? Arroz, feijão, batata, tomate, cebola, cenoura, hortaliças, frutas, carne e leite. E olha isso, ó. Queda no arroz de 1,18%, queda no feijão de 1,62%, da batata de 13%, do tomate de quase 27% aí, cebola 11,22%, cenoura que 25%, as hortaliças 5,13%,
as frutas em 0,11%, a carne em 0,37% e o leite em 0,48%. A situação climática, ela amenizou com a entrada do inverno, então você conseguiu ter uma melhor produção, aí, principalmente desses itens aí que a gente consome in natura, que são plantados mais próximos dos grandes centros urbanos, como, por exemplo, as hortaliças, o tomate, a batata, a cenoura. Então, isso aí ajudou bastante. O que pode acontecer a partir de agora? A gente viu aí os acontecimentos, as queimadas aí da próxima segunda-feira, e pode ter um grande problema, principalmente aí no próximo grupo que a gente vai observar, que é o etanol. A gente já está com o preço do etanol caro porque o açúcar está bem valorizado no mercado internacional. E os usineiros, eles não são bobos nem nada, né? Eles vão lá e falam assim, o que vale mais a pena produzir? Açúcar refinado para eu vender para fora do país ou eu fazer etanol para vender internamente aí como combustível. Sendo que o preço do açúcar está mais atrativo, ele deixa menos produção de cana-de-açúcar para fazer etanol, e por isso o preço está subindo tanto. A gente teve também reajuste da Petrobras ainda, que continuam ainda tendo aquele efeito mais inercial, né? Então aumentando o preço da gasolina, mesmo não tendo um reajuste nesses últimos 30 dias anunciado, mas mesmo assim a gasolina continua tendo esse reajuste aí que chegou a 3,33 e o diesel em 0,85. Problemas que podem vir por aí. A gente está aí nessa semana aí que foi um verdadeiro inferno na Terra. Todo mundo viu o que aconteceu em São Paulo. Isso aí tem um efeito dramático aí que pode ter acabado com produção, aí, por exemplo, de cana-de-açúcar, pode ter afetado a produção de café, pode ter afetado a produção aí desses itens que a gente consome in natura, como hortaliças, tomate, cebola, cenoura. Então a gente corre um sério risco aí de você ter essas queimadas que estão acontecendo no interior de São Paulo, no Cerrado e na Amazônia, afetando o preço aí dos alimentos aí a partir dessa segunda metade e no IPCA final aí do mês de agosto, né? Então, a gente sempre fala, quem diria que queimar tudo, né, ia afetar o preço dos alimentos e daqui a pouco vai começar a afetar, inclusive, aí, o bolso do agro, né? Então, aí tá um pequeno alerta que a gente tem que começar a olhar, que isso sim pode interromper esse bom momento que a gente está vivendo agora aí de queda no preço dos alimentos. Mas, vamos lá, em condições normais de temperatura e pressão aí, tudo pode acontecer, por exemplo, provavelmente vai acontecer uma queda no preço dos alimentos aí que deve ser persistente aí nos próximos meses, né? Inclusive, André, tem alguns institutos de meteorologia estão prevendo e aventando a possibilidade dessas partículas, né, que ficam ali nas nuvens, porque foi uma queimada ali em magnitudes enormes, né, magnitudes ali realmente uma dimensão muito grande, aqui no estado de São Paulo e outros lugares. E essas partículas, elas podem ficar ali nas nuvens, nos estratos de nuvens, e quando chover, essa água prejudicar, inclusive, as plantações. Então, realmente, né, o agro prejudicando o próprio agro, como a gente sempre fala aqui, né, quem diria que isso poderia acontecer? E um ponto até legal de pensar aqui do IPCA é que ele tem pesos e medidas, né? Então, eu sempre falo ali que são pesos dados a cada um dos grupos e a gente tem a medição final do IPCA justamente com isso. E o grupo de alimentos aqui caiu 0,17 na contribuição em pontos percentuais para a composição desse 0,19 do IPCA 15. E, ao mesmo tempo, o grupo de transporte subiu 0,17. Então, eles acabaram tendo ali forças, uma anulando a outra, né? E aí a gente vê o restante dos grupos contribuindo. Mas olha que interessante, né? O grupo de transportes puxou 0,17 para cima o IPCA 15 e o grupo de alimentos, com essa queda no preço, acabou puxando para baixo o IPCA 15. Então, um comportamento bem interessante para a gente ver aí como é que essas forças formam esse 0,19 que vocês estão vendo aqui. Vamos ver por grupo agora, que a gente tem agora o gráfico por grupo. Também é aquele grupo que eu sempre faço todo mês, né? A gente vê aí que realmente os alimentos começaram a ter um peso muito significante na queda da inflação nesse momento, né? O grande vilão do ano sempre foi o quê? A feira. A feira aí subiu muito aí durante o ano e você tem agora uma queda mensal, ou seja, a feira caiu quase 9%. Olha que beleza, uma queda de 9% aí no custo que você tem
tem aí quando você faz a feira livre, aí, ou seja, compra seus legumes, suas hortaliças, suas frutas e tudo mais. Esse valor que chegou a quase 20%, mais de 20% aí no acumulado em 12 meses, já está caindo aí para 7%. O açougue continua sendo aí um fator muito bom, aí, que a preço da carne está caindo, e se não cai, ele fica bem estável. Já faz mais de um ano, né? Então você tem que aí já caiu 0,15% esse mês e no acumulado ainda registra aí, mesmo com tanto tempo com queda de preço de carne, ainda tem aí um certo acumulado de 2,59% de queda em relação aos últimos 12 meses. O mercado também caiu. Ou seja, não é a Faria Lima, é o supermercado e hipermercado que vocês fazem aí toda semana, que vocês compram além de hortaliças, além de carnes, daí você também coloca também produtos de limpeza, de bazar e tudo mais. Caiu 0,4% esse mês, muito puxado pelo preço de alimentos, né? Com isso, você tem uma alta mensal aí a alta em 12 meses de 3,99, abaixo inclusive do que a inflação está nos últimos 12 meses. Os boletos subiu quase nada, 0,06, não é época de reajuste de mensalidade de nada, então isso aí ajuda a explicar. Você tem então 2,48% aí nos últimos 12 meses, continua abaixo aí da inflação. Aqui está o que eu falo que não é problema, né, mas é que o Banco Central enxerga como um problema, que é a questão do lazer, que a gente pode falar que é a inflação de serviços, né, subiu 0,51% esse mês, com 5,08% aí acima da meta e acima da inflação nos últimos 12 meses. Daí, quando for aumentar a Selic, o que vai acontecer? Vai afetar os outros? Não, vai afetar aqui, que é o lazer. E o que é o lazer? É o salário que é o salário do cabeleireiro, da manicure, é o salário do dono do boteco que você vai, é o salário do garçom que você frequenta, é o salário do restaurante por quilo que você come no almoço, é o salário do restaurante mais sofisticado, aí, o restaurante que você vai no fim de semana, é o salário do pizzaiolo e do motoboy que você come sua pizza no fim de semana. É isso que é o lazer. É isso que é o lazer. Então, vai afetar a inflação. Se você vai tentar cortar a inflação por aqui, o que vai acontecer? Você vai ferrar a vida desses caras. E você porque você vai consumir menos, daí você vai ficar infeliz também que você está consumindo menos lazer, porque você vai ferrar o seu salário, e você vai consumir menos e vai ferrar a vida dos outros. Então, corte da Selic vai afetar aqui justamente só a questão do lazer. Então, por isso que eu falo que tem tipos e tipos de inflação. A inflação que a gente tem que combater é a inflação que vai realmente afetar todo mundo e que não é legal para ninguém. Aumentos de preços de combustíveis, por exemplo, a gente está aí com aumento de preço de combustível, podia estar muito pior, porque a gente sabe que o petróleo subiu muito mais do que do que está representando agora nesse mês, a inflação dos alimentos. Então é esse tipo de inflação que a gente tem que combater. Não ficar combatendo inflação, porque você tem outras maneiras de você cortar a inflação sem afetar o salário aí de pessoas que são de uma renda mais baixa e com lazer na população e do trabalhador brasileiro, né, Débora? Exatamente. Aí alguém aqui no chat falou, nossa, mas o Banco Central vê de forma negativa esse lazer? Sim, eles veem de forma negativa porque isso, né, para o Banco Central na tradução aí, significa alta nos preços dos serviços. E isso traria ali uma pressão inflacionária de algo que não que é o que eles chamam, vamos pensar aqui numa comparação grosseira de núcleo. Então, você tira o preço dos alimentos, tira o preço dos combustíveis, o resto é o que eles consideram ali, de certa forma, o núcleo. E se esse núcleo está acelerando, eles vão dar isso como desculpa para tentar baixar a inflação na marra. Então, você baixa ali os serviços, ou aqui, como a gente está falando, grupo de lazer, você baixa isso na marra, e aí você, com Selic, porque Selic não influencia em feira, Selic não influencia em preço de combustível, Selic vai influenciar ali no que você gasta da sua renda. Então, é nessa parte que a gente tem sensibilidade de Selic. E aí, se você acaba estrangulando com a Selic esse setor, os preços baixam na marra e aí a inflação geral, aquele 0,19 baixa, como eu falei, a gente tem uma composição de pesos e medidas. Então é por isso que o Banco Central vê de forma ali negativa o lazer ou os serviços e quer subir a Selic para baixar essa inflação na marra, mas a gente tem que lembrar que muito disso é renda do trabalhador também. Só uma última coisa antes da gente partir para o próximo assunto, que é a confiança do consumidor. É importante a gente lembrar, e ninguém fala isso, tá? O combate inflacionário, a maneira como você vai combater a inflação também é uma escolha política. Não tem nada de... Tem técnica, mas as técnicas são baseadas em ideologias, em escolhas políticas. Você pode ferrar o andar de cima ou o andar de baixo.
Então, sempre bom a gente lembrar isso. Mas vamos falar da confiança do consumidor, né, Débora? Vamos colocar a matéria aí, né? Mais uma vez aí subiu. Quem diria que quando você dá mais renda para o trabalhador brasileiro, ele fica mais confiante e gasta mais, né? Pois é, isso a gente vem acompanhando há alguns meses, é o terceiro mês seguido de alta na confiança do consumidor, e dessa vez a gente teve um bom salto do índice das expectativas, do índice da avaliação da situação atual, porque o índice de confiança ao consumidor, ele é ali formado por dois outros índices, então uma composição. A avaliação da situação atual, que então é como os consumidores estão olhando para a situação vigente, vamos pensar assim, e as expectativas para o futuro. E quando a gente olha o gráfico, né, que mostra justamente o comportamento ao longo do tempo, nos últimos 12 meses, da confiança do consumidor, o índice da situação atual, que é justamente essa avaliação do momento, ele subiu muito, né? Ele subiu mais de 10 pontos percentuais. Então sai ali de um patamar ali de 80 e ele vai para 91,9. Então o consumidor ele está mais confiante na avaliação do cenário atual. Em relação às expectativas para o futuro, praticamente andou de lado, então não foi a expectativa para o futuro que puxou esse índice para cima. E o índice de confiança, que é o que vocês estão vendo aí no meio, é a composição dos dois. Então, ele foi puxado para cima justamente por esse salto da avaliação da situação atual. Isso vem muito, né, do que a gente estava falando. É um aumento de renda, é um aumento ali, um desemprego mais baixo. Isso faz com que o consumidor fique mais confiante, inclusive, para comprar outros itens até mais caros. Ele vai se sentir mais confiante em comprometer a sua renda com o consumo. E isso é mostrado aí no índice de confiança do consumidor. Quando a gente olha o próximo gráfico, que mostra ali para a gente como é que teve ali a variação de um mês para o outro e de um ano para o outro, é o que a gente vê justamente o que eu estava falando. O índice de situação atual subiu 10,3 pontos percentuais em relação ao mês passado, então teve um salto bem grande, e 11 pontos em relação ao ano passado, que também estava ali no patamar de 80. Então a gente vê realmente um brasileiro avaliando melhor a situação atual e não tanto as expectativas para o futuro, que ficaram aí 0,3 ponto percentual de alta em relação ao mês passado, e até está pior do que o ano passado. Então, o ano passado eles estavam olhando com mais otimismo para esse momento, e agora a gente está olhando com menos otimismo aqui para o momento seguinte. Menos otimismo não, mas com otimismo menor do que se tinha ali no ano passado em relação a esse. Então, aqui a gente vê muito essa expectativa de melhora na situação. E aqui um último ponto que eu quero passar para vocês, é como a gente teve uma mudança em relação aos patamares de renda, porque o índice de confiança ao consumidor também tem ali é medido por estratos de renda. Então, eu vou pôr aqui para vocês, para a gente ver como se comportou esse índice de confiança do consumidor nos diferentes patamares de renda. Então, até R$ 2.100, então os consumidores que ganham até R$ 2.100 tiveram uma ligeira diminuição na confiança, de 0,2 aqui ponto percentual, tá em percentual, mas é pontos percentuais, tá? Então sai de 92,4 para 92,2. Lembrando que nos outros meses, quem estava puxando a confiança para o consumidor eram essas menores rendas, então a gente tem uma inversão agora nesse mês de agosto, e o índice entre 2.100 e 4.800, a gente teve uma queda de 2,2 ponto percentual, saindo de 92,4 para 90,2. Já os estratos de rendas mais altas aqui, então entre 4.800 e 9.600, a gente tem um aumento de 2 pontos percentuais, saindo de 92,4 para 94,4. Aqui em um patamar, né, eles saem mais ou menos ali de um patamar bem semelhante. E o que estava com uma confiança mais diminuída, que eram as rendas mais altas, acima de R$ 9.600, sai de 93,6 para 98,8. Então, aqui que eu digo mais diminuído no sentido de estar minguando ao longo do tempo, porque se a gente olhar em comparação aqui ao mês passado dos outros, ele estava em patamar mais alto, mas ele não vinha crescendo. E agora a gente vê esses estratos de renda tendo mais confiança também. Então, uma diminuição entre os estratos menores, mas uma confiança maior entre as faixas de rendas maiores da população brasileira. Mas muito disso vem justamente desse aquecimento do mercado de trabalho e da renda do trabalhador brasileiro.
Vamos falar aqui rapidamente aí dos super ricos aí, porque saiu um estudo bem interessante, né, foi da FGV? Não, do Tax Justice Network, da FGV é da carteira assinada, né, que a gente vai acabar tendo que falar amanhã por falta de tempo, né, mas muito interessante esse estudo, falou que se o Brasil taxasse a fortuna desses super ricos e, calma, respira, donos de Pajero, donos de Jeep Renegade, não estamos falando com vocês, estamos falando aí com quem tem dinheiro de verdade, aí, com quem domina o PIB, com aquele pessoa que consegue fazer aquela conta naquele banco que nem tem porta na Paulista, tá? Que você não consegue nem entrar lá. Se você arrecadar essas pessoas por ano, você conseguiria 262 bilhões aí no mundo. Só se você taxar em 0,5% a renda dessas pessoas por ano. Na arrecadação anual, você conseguiria arrecadar 2,1 trilhões aí por ano, né, Débora? Exatamente. André fez quase um anúncio de recall aqui, né? Atenção, donos de Pajero, donos de Jeep Renegade, né? Fiquem atentos, porque não é com vocês, né? É quase um recall reverso. Chama atenção para falar que não tem nada a ver com eles. Então, é justamente isso, né? Essa eficiência tributária que se teria se a gente taxasse os super ricos, né? E aqui no Brasil seriam 260 bilhões arrecadados se a gente tivesse essa justiça tributária de fato sendo aplicada. E aí é o que eu sempre falo, né? Naquela discussão que a gente já teve aqui em outros momentos, que tem uma taxação que acaba até penalizando brasileiros de menor renda. Quando a gente estava falando das taxas das brusinhas lá atrás, né? Uma das coisas que eu falei é por que não taxar os super ricos, né? Por que não trazer isso à pauta? Porque isso acabaria aí, mitigaria muito do risco fiscal que o mercado financeiro gosta de falar. Vamos taxar os super ricos, vamos arrecadar 260 bilhões por ano, e aí vai falar qual vai ser a desculpa do risco fiscal, né? Então, a gente tem que pensar, né, por que não se coloca isso em pauta? Por que não se coloca isso nas discussões da grande mídia, né, em vez de ficar batendo martelo e reiterando essa coisa do risco fiscal? A gente não vê falando no benefício que teria disso. E outro ponto, né, que está naquela discussão dos juros sobre capital próprio, né, que isso ali prejudicaria, de certa forma, os agentes do mercado financeiro, eu não vejo ninguém falando que a não adoção dessa medida também aumentaria risco fiscal. Então, o risco fiscal de vocês entendem? Schrödinger, eu dei um trava-língua aqui. Ele existe e não existe ao mesmo tempo, tem hora que favorece, tem hora que não favorece o discurso, então aqui muito conveniente para o mercado financeiro e para a grande mídia também. Para falar a verdade, que se a gente for pegar a questão aí de você taxar os super ricos, macroeconomicamente, se você não tiver política de distribuição, não muda nada. Não ia mudar nada, não seria uma questão aí de que ia mudar, aumentar a quantidade de consumo e tudo mais. O que aconteceria, na verdade, que seria importante, primeiro assim, uma questão aí de moral, uma questão ética e uma questão assim de que você não pode ter assim pessoas assim que tenham tanto dinheiro assim e não sejam nada taxados por isso. Se esse dinheiro for usado para distribuição de renda, seria melhor ainda. Obviamente seria muito melhor, porque daí você alavancaria consumo, aí sim você teria aí realmente impactos macroeconômicos. Mas, por exemplo, se você pega esse dinheiro aí, o que a gente ia fazer? A gente ia cobrir, né? Eu odeio esse termo, mas cobrir rombo público, né? Que é simplesmente você ia deixar o novo arcabouço fiscal aí, mas com menor déficit, até superando, né? Chegando até um certo superávit, mas não ia poder fazer muita coisa, que a gente só pode gastar 2,5 aí de aumento de arrecadação, mas é mais uma questão moral. Não é possível que você tenha, assim, uma pessoa que tenha tanta renda que você tira 0,5% desse grupo de pessoas, que não deve passar de 11, 12 mil pessoas, gerando 260 bilhões. Ia depender quanto para você conseguir gerar 260 bilhões taxando 0,5% da renda. Quase, sei lá, metade da população brasileira? Não dá para acontecer isso. Então é uma questão muito mais ética e moral do que econômica, no fim das contas, né, Débora? Exatamente. Como até eu falei, acho que reitero, é justiça tributária, porque é 0,5% de uma renda que vai realmente ser maior do que se você taxasse grande parte da população brasileira e uma renda extremamente concentrada. A gente tem essa concentração de renda e isso precisa ser revisto.
e esse estudo fala muito sobre isso. Vamos então, a gente não vai fazer giro de mercado hoje, que a gente acabou perdendo um tempo aqui, mas vamos chamar para vocês para o dia de hoje aí, que finalmente chegou o dia aí da super aula com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, o fracasso neoliberal, ex-ministro da Fazenda, autor de muito livro, leitura obrigatória em tudo quanto é faculdade de economia no Brasil. E é hoje, hein, gente? Se inscreve aqui, iclmercado.com.br e vai começar às 8 horas da noite. Você clica lá e o sininho vai te avisar às 8 horas da noite, aí vai ser imperdível. Tá chegando a hora, então não deixem aí de se inscrever no nosso link. E agora vocês ficam aí, a reforma nem fica para amanhã. A gente vai falar, inclusive, do fracasso dessa reforma neoliberal que foi feita aí no governo passado, a reforma trabalhista e algumas coisas de terceirização. Fica para amanhã a reforma Neném, porque agora vocês vão ficar com o William De Luca e o Guga Noblat com convidado especial. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Hoje chegou o grande dia, um dia histórico, para a gente ter uma aula com o professor Bresser Pereira, ele que aos 90 anos é um dos economistas vivos mais importantes do país. Chance única, hein? Às 8 horas da noite vai acontecer a aula. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula, vai chegar no e-mail que você usou para se inscrever o link para você assistir a aula. Se não está inscrito ou inscrita, aproveita que é gratuito e é uma chance histórica, uma aula que não tem replay. Clica no botão aqui embaixo, saiba mais e se inscreve para de noite a gente está tendo essa aula maravilhosa com esse professor que é uma referência. Um abraço e até mais tarde.